Seja bem-vinda, seja bem-vindo à nossa Rádio Energia. Hoje o papo é sobre um assunto, olha, super importante, divórcio energético. E para essa conversa, a gente vai mergulhar no material que recebemos de dois radiestesistas incríveis, o Maurício Xavier e a Gisele Oliveira. Antes de começar, nossos super agradecimentos ao nosso patrocinador, a Pêndulo Pets, radiestesia para pets e tutores. Vale conferir. Bom, então vamos lá. Vamos abrir esses materiais do Maurício e da Gisele. A ideia hoje é entender a fundo o que é esse tal de divórcio energético, né? Sabe aquela sensação, estranha que fica às vezes depois que um relacionamento acaba? Pode ser amoroso, profissional, até familiar. Parece que a gente se separou fisicamente, mas, sei lá, alguma coisa ainda conecta, né? Como um fio invisível que continua ali, talvez até pesando ou sugando energia. Exatamente essa sensação. E é aí que entra o conceito de divórcio energético que o Maurício e a Gisele exploram. Não tem a ver com o divórcio no papel, claro. É um processo de limpeza mesmo, de liberar esses vínculos energéticos que podem ter ficado, bom, negativos ou que simplesmente não fazem mais sentido. A Gisele, por exemplo, ela descreve como um tipo de tratamento espiritual, focado em romper esses laços emocionais, energéticos, que já cumpriram a sua função. O objetivo principal, que os dois apontam, é basicamente desativar essas conexões que drenam, sabe? Limpar o peso emocional que fica, mágoa, ressentimento, essas coisas. E com isso, restaurar nosso campo energético para que a gente possa, de verdade, seguir em frente. Livre. E tem um ponto que o Maurício bate bastante na tecla e que me pareceu, assim, fundamental, é a questão da ética nisso tudo. Ele deixa claro, não é magia, não é tentar manipular a situação ou a outra pessoa, forçar alguma coisa, nada disso. Pelo contrário, né? Sim, os materiais enfatizam muito que é um ato de autocuidado. O foco é na pessoa que busca ajuda e sempre com respeito ao livre-arbítrio de todo mundo. O olhar é totalmente terapêutico. A ideia é se livrar do que faz mal, tipo o apego que sufoca, a mágoa que corrói, o ressentimento, sem querer destruir os laços de aprendizado, aqueles que foram importantes para a nossa evolução. Exatamente. Aliás, o Maurício até argumenta que esses laços mais profundos de aprendizado real nem poderiam ser destruídos assim. A ideia não é apagar a história, é limpar a toxicidade que pode ter se acumulado nela. Então, a promessa que esses materiais trazem, né, é essa, a chance de superar aquele sofrimento que não passa, de quebrar padrões de relacionamento que ficam se repetindo, sabe? E principalmente criar um espaço vibracional mais leve, mais limpo. Para conseguir recuperar o poder pessoal e abrir caminho para coisas novas, ciclos novos, relacionamentos mais saudáveis, né? Precisamente. É uma libertação para poder manifestar o que a gente realmente quer. Tá, para a gente entender como essa limpeza funciona na prática, o Maurício traz uma imagem que ajuda bastante, eu achei. Ele fala do universo como se fosse uma teia de energia gigante e nós estamos todos ali interligados, trocando vibrações o tempo todo. Como fios invisíveis conectando tudo, né? Isso. E essa troca é super natural, faz parte da vida. Sim, essa troca constante é a base de tudo. O problema, como o Maurício coloca, não é a troca em si, é mais a nossa dificuldade, às vezes, de processar, de transmutar as energias que a gente recebe, principalmente em relações que foram muito intensas ou talvez conflituosas, né? Quando a gente não consegue lidar bem com a mágoa, com a raiva ou até com a saudade, a gente acaba, acumulando a energia do outro ou projetando a nossa de um jeito meio desequilibrado. É aí que se formam esses cordões energéticos, como ele chama. Ah, entendi. E são esses cordões que podem virar um problema, então? Se tornam canais de dependência ou de ressentimento acumulado. Exato. E nesse ponto, o Maurício faz uma distinção que é bem importante para quem trabalha com isso, né? Ele diferencia dois tipos principais de conexões energéticas. Primeiro, os cordões nocivos. Esses são ligações que geralmente se formam nesta vida mesmo. São resultado de interações fortes emocionais, mentais, até sexuais. São esses cordões carregados com emoções mais densas, tipo apego, ciúme, raiva, que são o foco principal do corte energético. É onde está o lixo emocional, digamos assim. Uhum. E depois tem os laços kármicos.
Esses seriam conexões mais profundas, muitas vezes, segundo ele, com origem em outras vidas. Podem envolver votos antigos, parcerias espirituais que não foram bem resolvidas. O Maurício até relaciona isso com um conceito da Ayurveda, o Prarabdha Karma, que sugere que certas almas estão meio que destinadas a se encontrar para resolver pendências, sabe? Que interessante. Nesses casos de laços kármicos, o objetivo não seria simplesmente cortar. Seria mais transmutar a negatividade que está associada a esse laço. Limpar o que ele chama de corpo astral, nosso corpo energético sutil. Entendi a diferença. E onde é que esses cordões e laços se prendem na gente? Porque essa parte é muito visual, né? O Maurício liga isso direto aos nossos centros de energia, os chakras. Sim. E aí a análise dos chakras vira uma ferramenta de diagnóstico-chave. E é fascinante ver como, segundo essa visão, os chakras refletem diretamente as nossas dores, os bloqueios que ficam depois de um término. O Maurício dá uns exemplos bem claros, né? Sim, ele mapeia isso muito bem. Por exemplo, se um cordão desse está ancorado lá no chakra básico, o primeiro, que lida com a nossa segurança, com o nosso chão, isso poderia gerar medo do futuro, sabe? Uma instabilidade, dificuldade de criar raízes de novo depois da separação. Faz sentido. Já o chakra sexual, o segundo, é um ponto super central em relacionamentos íntimos, né? Bloqueios ali, segundo Maurício, são especialmente complicados. Podem levar a problemas na área sexual, mesmo insatisfação, mas também a uma estagnação na vida amorosa. Tipo, a pessoa fica inconscientemente buscando a energia do ex para se sentir completa, sacou? Nossa. Ele até menciona a possibilidade de isso atrair energias negativas, que ele chama de parasitas astrais. É um ponto delicado. Com certeza. E os outros? O chakra do plexo solar, o terceiro, que é o nosso centro de poder pessoal. Ali muitas vezes fica guardada a mágoa, o ressentimento. Um bloqueio ali pode minar a autoestima, a capacidade de tomar decisões. E um bloqueio lá em cima, no chakra coronário, o sétimo, que nos conecta com o espiritual, com a clareza mental. Isso poderia se manifestar como aqueles pensamentos repetitivos, obsessivos sobre a outra pessoa. Aquela dificuldade de desligar a mente. Imagino que outros chakras também sofram, né? O cardíaco, talvez dificultando amar de novo, o laríngeo, impedindo de expressar a dor. Sem dúvida, o cardíaco ligado ao amor, ao perdão, e o laríngeo, da comunicação, da expressão. Podem ficar bem afetados também. Basicamente, essa análise dos chakras vira um mapa energético do impacto daquele relacionamento na pessoa. Ok, entendi a parte do diagnóstico, como se mapeia o problema, mas aí vem a pergunta, como é que se faz o corte, a intervenção? E aqui entra a radiestesia, que o Maurício apresenta como uma ferramenta principal para isso. Isso, tanto para mapear quanto para intervir nesses laços. A radiestesia, pelo que os materiais explicam, é essa capacidade de detectar e medir vibrações mais sutis, usando a nossa própria sensibilidade, só que amplificada por instrumentos. E o instrumento mais famoso para isso que o Maurício descreve é o pêndulo, né? Exato. O pêndulo funcionaria como uma extensão da nossa intuição, da nossa percepção. Ele ajuda a captar essas energias mais finas e identificar onde estão os bloqueios nos chakras, a natureza do vínculo, etc. Mas imagino que não seja só pegar qualquer pêndulo e sair usando, né? O Maurício parece enfatizar bastante a preparação, tem todo um cuidado aí. Com certeza, ele detalha bem isso. Tanto o instrumento quanto quem opera precisam estar preparados. Olha só. Primeiro, o pêndulo. A escolha pode ser intuitiva, mas ele sugere alguns cristais específicos, tipo quartzo rosa, para questões mais emocionais. E a limpeza energética do pêndulo antes de usar é vital, porque ele absorveria as energias do ambiente e do uso anterior. Ah, importante isso. Muito. Depois, a técnica. Tem um jeito certo de segurar, com leveza entre o polegar e o indicador. E o mais crucial, estabelecer uma convenção mental clara. O que significa o giro horário, geralmente sim ou equilíbrio. E o anti-horário, não ou bloqueio. Tem que programar isso mentalmente. Entendi. E o terceiro ponto? O operador. Esse é um ponto que o Maurício considera essencial. A precisão da leitura depende muito do estado interior de quem está usando o pêndulo. O equilíbrio da pessoa, a dedicação ao autoconhecimento, a meditação,
O pêndulo, na visão dele, amplifica o que já está no operador. Então, se o terapeuta não está bem, não está centrado, a leitura pode não ser confiável. Nossa, faz todo sentido. A ferramenta é importante, mas a consciência de quem usa é ainda mais. E como essa leitura dos laços acontece na prática com o pêndulo? Geralmente começa com uma conversa, né? Uma anamnese vibracional, como o Maurício chama, para entender a história do cliente. E para trabalhos à distância, que são muito comuns hoje em dia, eles usam o que chamam de testemunho. Testemunho? O que é isso? Pensa como se fosse um representante energético da pessoa. Pode ser o nome completo dela, data de nascimento, às vezes uma foto. O radiestesista vai usar o pêndulo sobre esse testemunho ou sobre um gráfico que representa os chakras da pessoa. E o que os movimentos do pêndulo indicam ali? A interpretação básica, segundo os materiais, seria assim. Indica que a energia está fluindo bem, que o chakra está equilibrado. Já sugere bloqueio. Energia parada, estagnada ou até vazando. É um sinal forte de onde um cordão negativo pode estar preso. Por exemplo, girou anti-horário no plexo solar. Pode confirmar aquela mágoa guardada. E se ele não girar nem para um lado nem para o outro? Movimentos irregulares ou se ele parar completamente podem indicar bloqueios mais sérios, talvez um trauma mais profundo ou um acúmulo muito grande de energia densa. A intensidade do giro, a amplitude, tudo isso daria mais informações. O Maurício também fala do uso de biômetros. São tipo umas réguas, umas escalas gráficas. Com o pêndulo sobre essas escalas, o terapeuta poderia tentar medir a intensidade da ligação e investigar as causas tipo é mais ciúme, é mágoa, e até estimar há quanto tempo aquele bloqueio existe. Isso ajuda a diferenciar um laço recente de um kármico mais antigo. Que incrível essa capacidade de mapear o invisível. Agora, beleza, diagnóstico feito. Como é que acontece o tratamento? A separação energética mesmo? A Gisele Oliveira, na outra fonte que a gente tem, traz uma visão bem prática das etapas, né? Sim, a visão da Gisele complementa super bem a do Maurício, focando mais nas fases do tratamento em si. Ela descreve um processo que tem, basicamente, 3 etapas fundamentais. Quais seriam? Primeiro, preparação pessoal. E olha que interessante, essa etapa vem antes do corte energético propriamente dito. A Gisele enfatiza muito a importância da pessoa trabalhar internamente os sentimentos que estão ligados àquele vínculo. A raiva, a tristeza, a culpa, o apego. Ela alerta que se pular essa fase de autoconsciência, de liberar um pouco essas emoções antes, a pessoa pode sentir um vazio, ou até culpa, depois do corte. E aí achar que não funcionou, sabe? Nossa, faz sentido. Se preparar emocionalmente primeiro. Exato. E isso vale para qualquer tipo de vínculo, ela diz. Ex-parceiros, família, amigos, chefe, até com pets ou objetos que tenham uma carga emocional muito forte. Entendi. E a segunda etapa? A segunda é o corte energético em si. É quando acontece a ruptura dos cordões. A Gisele menciona que isso pode ser feito com a radiestesia, e aí entram os gráficos que Maurício detalha, mas também com outras técnicas, como o reiki, ou até rituais simbólicos, com velas, por exemplo, usando arquétipos. Mas o ponto assim crucial que a Gisele reforça demais é a intenção positiva. O processo todo tem que ser feito com foco na libertação, na paz para todo mundo envolvido, nunca com raiva, com desejo de vingança ou de prejudicar o outro. Ah, isso é fundamental. Totalmente. Segundo ela, se a intenção for negativa, isso bloqueia o fluxo energético do próprio tratamento. Não funciona. E a terceira fase? É a harmonização pós-tratamento. Depois que o corte é feito, é comum, é natural, surgirem dúvidas ou um sentimento de vazio, talvez até uma culpa. Essa terceira fase serve para equilibrar o campo emocional e mental da pessoa, para trazer serenidade, ajudar a integrar essa nova realidade energética. O objetivo é transformar aquele possível vazio inicial em leveza, em abertura para o novo. Ela até dá um exemplo legal de um divórcio energético entre mãe e filha. A intenção não é separar as duas afetivamente, claro, mas limpar o campo de padrões negativos para que a relação possa ser mais saudável. E a harmonização ajuda a ajustar essa nova dinâmica. Essa abordagem em fases da Gisele parece muito cuidadosa, né? Especialmente essa parte da preparação e da harmonização depois.
Faz todo sentido. Voltando para as ferramentas que o Maurício detalha. Ele fala de um protocolo com gráficos radiestésicos específicos e ele insiste numa sequência: corte, transmutação, proteção. Por que essa ordem é importante? Essa sequência que o Maurício descreve busca um processo mais completo e seguro, né? Primeiro o corte, usando um gráfico específico para isso, para romper os laços nocivos, sejam eles emocionais desta vida ou talvez de origem kármica. Depois, a transmutação. Porque, pensa bem, cortar o laço não elimina automaticamente a energia densa, a mágoa, a raiva que ficou ali impregnada no campo da pessoa, né? Verdade. Então, para isso, ele sugere usar gráficos como o da chama violeta, que ajudariam a transmutar essa energia residual, a transformar em algo mais leve. E por último, e não menos importante, a proteção, usando gráficos de blindagem energética. Isso seria essencial para selar o campo depois da limpeza e evitar que novos laços negativos se formem rapidamente ou que a pessoa fique muito vulnerável a influências externas logo depois do processo. Entendi a lógica. Corta, limpa o que ficou e protege para não voltar. É um pacote completo. Exato. Ele também menciona gráficos complementares, como o gráfico do perdão, que podem ajudar nesse processo de liberar ressentimentos. E para casos mais complexos ainda, tipo aqueles laços kármicos que você mencionou? Ah, sim. Para esses casos, que podem envolver coisas mais profundas, tipo contratos de vidas passadas ou sistemas de crenças muito antigos e arraigados, o Maurício aponta para ferramentas um pouco mais avançadas. Ele menciona a radiônica e a mesa radiônica. Essas técnicas usariam princípios de geometria sagrada, energia quântica, para atuar em níveis mais profundos ainda, buscando limpar as causas originais dos bloqueios e, às vezes, até liberar padrões que afetam outras áreas da vida, como a prosperidade, por exemplo. Uau, é um trabalho bem profundo mesmo. Então, pelo que a gente está conversando, parece que o corte energético é um marco, um evento importante, mas a libertação de verdade é um processo contínuo, né? Não é tipo tomar uma pílula mágica e pronto. Exatamente. É isso que o Maurício chama de responsabilidade da cura. Fica muito claro nos materiais dos dois, tanto do Maurício quanto da Gisele, que a sessão de corte energético, por mais potente que seja, é um ponto de partida. Manter essa liberdade, manter o equilíbrio energético depois, exige um comprometimento contínuo da pessoa com o próprio bem-estar, autoconhecimento, continuar com práticas espirituais, meditação. Cuidar do campo energético, né? Isso! Cuidar, nutrir constantemente, para não recriar os mesmos padrões de dependência, ou não atrair novas negatividades para o campo que acabou de ser limpo. Faz todo sentido. É como limpar a casa. Não adianta fazer aquela faxina pesada uma vez se depois a gente continua sujando e não faz a manutenção diária, né? Analogia perfeita. É preciso assumir a responsabilidade pela própria energia, pelos próprios padrões, para consolidar a mudança e realmente recuperar o poder pessoal. Exato. E para essa manutenção diária, o Maurício até sugere algumas práticas, coisas como yoga, pranayama, que são os exercícios de respiração, que ajudam a purificar os canais de energia, meditação para dissolver as impressões mentais, acalmar a mente, e também o uso consciente de afirmações positivas. Ele dá um exemplo tipo, eu me liberto do passado, corto todos os laços e vínculos negativos. E focar no perdão, seja usando um gráfico específico para isso, como ele menciona, ou através de trabalho interior mesmo. Isso é visto como chave para liberar bloqueios, principalmente no coração e no plexo solar. E aquela questão da intenção positiva e da cura mútua, que a Gisele enfatiza tanto. Isso também parece fundamental para que o processo funcione a longo prazo, né? Ela fala do princípio do equilíbrio, certo? Sim, ela reforça muito isso. O divórcio energético só flui de verdade quando a intenção é de paz, de cura, de libertação para todo mundo, nunca para prejudicar, controlar ou manipular. Ela também traz uma aplicação interessante disso, a possibilidade de fazer o processo de forma coletiva, usando gráficos que representem um grupo, tipo uma família ou uma equipe de trabalho. A energia de limpeza e harmonização seria direcionada individualmente, mas dentro de um contexto grupal, sempre respeitando o campo de cada um. Bem interessante. Olhando para todo esse processo, então, desde o diagnóstico lá nos chakras,
passando pelo corte com as ferramentas, a harmonização, até essa manutenção, qual seria o resultado final que se espera dessa jornada toda? O resultado que se busca, segundo as fontes, é uma libertação profunda mesmo, daquele peso emocional, sabe? Daquela sensação de esgotamento energético que muitas vezes fica depois que um vínculo intenso acaba. Ao limpar esses canais e recuperar a própria energia, se abre um espaço interno real. E isso pode se manifestar do lado de fora, como novas oportunidades aparecendo, relacionamentos mais saudáveis surgindo, um novo ciclo de vida começando. Essencialmente, a pessoa recupera o poder pessoal dela, a capacidade de fazer escolhas mais conscientes, de manifestar um futuro mais alinhado com auto-amor, com equilíbrio, rompendo com aqueles padrões de dependência ou de repetição que às vezes podem ter raízes bem antigas, até kármicas. É uma reconexão consigo mesma, como a Gisele coloca. Então, para a gente fazer um resumo dessa nossa análise de hoje, baseada nos materiais do Maurício Xavier e da Gisele Oliveira, o divórcio energético surge como uma abordagem terapêutica bem interessante para lidar com as sequelas energéticas dos relacionamentos, né? Vimos que não é nada místico no sentido de feitiçaria, mas sim um processo que parece bem estruturado, envolve identificar onde estão os bloqueios nos nossos centros de energia, os chakras, usando ferramentas como a radiestesia, o pêndulo. Depois, realizar um corte intencional e, muito importante, ético desses laços que se tornaram nocivos, passar por uma fase de harmonização para integrar essa mudança e, talvez o ponto mais crucial, assumir a responsabilidade pela manutenção desse novo estado, através de práticas contínuas de autocuidado, de desenvolvimento pessoal. Perfeito. E vale muito reforçar essa base ética que os dois autores destacam tanto, o respeito absoluto ao livre-arbítrio de todos. O foco é sempre na cura, na libertação, no equilíbrio. A intenção é terapêutica, jamais manipuladora ou vingativa. E lembrar também que o conceito não vale só para relacionamento amoroso, né? Pode ser aplicado a qualquer tipo de vínculo que ficou tóxico ou limitante, familiar, profissional, amizade. Qualquer um. Para a gente fechar, fica aqui uma reflexão que os próprios materiais acabam provocando. Se o Maurício descreve que a gente está o tempo todo conectado nessa teia de energia, trocando vibrações, isso quer dizer que a gente cria pequenos laços energéticos em todas as nossas interações do dia a dia, né? Pensando nisso, que pequenos hábitos ou talvez práticas conscientes a gente poderia incorporar na nossa rotina para manter uma espécie de higiene energética básica, mesmo sem passar por um processo formal de divórcio energético? Talvez algo sobre como a gente entra e sai das interações, ou como a gente processa as emoções do dia a dia. Fica aí algo para a gente pensar, né? Bom, agradecemos demais a sua companhia aqui na Rádio Energia e até a próxima!